A chuva caía de balde nas escadas de pedra do lado de fora da torre de vidro. O terno emprestado do Henrique Cardoso virou um peso encharcado nas costas dele. Acabará de sair da entrevista reprovado. Não porque não sabia, mas porque não tinha a cara da empresa. Mesmo tendo salvado centenas de clientes difíceis do caos, Henrique apertou mais forte a alça da pasta, virou as costas, e decidiu, não ia implorar para ninguém. Mas quando o pé dele pisou na poça, uma voz de mulher cortou o barulho da chuva atrás dele. Henrique, para aí! A empresária bilionária Alexandra Ribeiro correu direto para a chuva, gritando o nome dele na frente de todo mundo. Henrique Cardoso tinha 36 anos. As mãos dele contavam a história da vida inteira. Calejadas de esfregar chão, marcadas de anos consertando hotel, ásperas de 3 anos de turno da madrugada como faxineiro, no mesmo prédio onde acabará de ser humilhado. Mas essas mesmas mãos seguraram uma esposa morrendo, criaram um filho doente. E nunca, nunca mesmo se levantaram em raiva ou desespero. Nos últimos 3 anos, Henrique fazia a faxina noturna na Ribeiro Corporate Tower, passando pano no mármore enquanto a cidade dormia. Antes disso, 8 anos em hotelaria de luxo, 8 anos lidando com chilique de hóspede rico, coordenando chegada de VIP, resolvendo emergência com segurança, desarmando o barraco antes que virasse escândalo. Ele era bom. Não, ele era excelente. A esposa dele, a Sara, foi embora quando Léo tinha só 3 anos. Henrique quase não falava nisso. Dor é coisa que a gente carrega quieto, nos espaços entre uma respiração e outra. No dia do enterro, enquanto os parentes cochichavam pêsames e traziam lasanha, Henrique ficou no estacionamento do hospital, com o Léo preso na cadeirinha atrás, o chiado do peito do menino mais alto que a chuva batendo no vidro. Ele virou para trás, olhou nos olhos do filho, e fez uma promessa. Nunca mais vou deixar você sem ar, meu filho. Custe o que custar. Essa promessa custou sono, dignidade, e anos da vida dele. Mas era uma promessa que ele ia cumprir. Hoje em dia Henrique dorme 3 ou 4 horas por noite. As costas doem de tanto se curvar no balde. Os joelhos reclamam em cada lance de escada. Mas ele nunca deixa o Léo ver o cansaço. De manhã faz o café. À noite ajuda na lição. De madrugada senta do lado da cama do menino, só para ouvir a respiração, para conferir se o nebulizador tá funcionando, se o inalador tá ao alcance da mãozinha. Henrique tem uma coisa que muita gente perde pelo caminho: autorrespeito. Ele prefere ser pobre a ser ridículo, prefere penar a se entregar. Léo Cardoso tem 8 anos, miúdo pra idade, cabelo escuro caindo nos olhos, sorriso que derrete qualquer um. Toda noite dorme com o nebulizador zumbindo do lado da cama, o barulhinho ritmado do vapor medicinal enchendo o quartinho apertado. Toda manhã acorda com o peito apertado, a respiração difícil, e sorri pro pai. Tô de boa, pai. Prometo. Mas Henrique sabe que não. Ele lembra daquela noite 9 meses atrás. Léo acordou engasgando, lábios roxos, mãozinhas agarrando a garganta. Henrique carregou ele no colo até o carro, pisou fundo em tudo que era sinal vermelho. Até o pronto-socorro. Os médicos estabilizaram o menino em 1 hora. Mas a conta virou uma sombra que seguia Henrique para todo lado. R$14.800 e pouco. Ainda pagando de R$250 por mês. Aquela noite deixou uma marca funda no peito dele. Não só amor. Desespero. O tipo de desespero que faz um homem se candidatar a uma vaga que não era para ele. Alexandra Ribeiro era presidente da Ribeiro Financial e Incorporadora, uma das maiores empresas do país. 42 anos, 1,80 de salto alto, e assustava todo mundo que trabalhava perto dela. Chamavam ela de rainha de gelo, chamavam de cruel, chamavam de muita coisa, a maioria era verdade. Alexandra não curtia papo furado, não acreditava em segunda chance, e com certeza não acreditava em desculpa. Ela acreditava em resultado, acreditava em responsabilidade, e talvez o mais perigoso, acreditava em justiça. Naquele momento ela estava conduzindo uma auditoria geral nos processos de contratação da empresa. Tudo começou 3 meses antes, quando um denunciante anônimo mandou um e-mail interno mostrando o padrão de discriminação nas vagas. Currículo de federal ou PUC. Passava direto. Sem diploma, nem chegava na entrevista. O e-mail tinha nomes, datas, exemplos. Alexandra leu 2 vezes, o maxilar travando a cada linha.
Chamou reunião de emergência com a diretoria e disse que ia acompanhar pessoalmente a revisão completa. Alguns diretores chiaram. Ela calou todo mundo com uma frase só: se a gente só contratar quem parece com a gente, não estamos contratando os melhores, estamos contratando espelhos. Ela nunca contou pra ninguém o motivo real de tanto se importar. Nunca falou do pai dela, um homem que pegou 3 empregos pra mandar ela pra faculdade. E mesmo assim foi barrado a vida inteira de cargo de chefia por falta de diploma. Nunca contou do dia que ouviu um cara chamar o próprio pai de analfabeto, sendo que o cara nem sabia trocar pneu nem fritar ovo. Nunca contou que subiu na vida agarrando com unhas e dentes, para que ninguém mais pudesse fazer com ela o que fizeram com o pai. Ela guardava essas lembranças trancadas a 7 chaves, mas era isso que alimentava cada decisão dela. A oportunidade apareceu numa terça-feira de madrugada, 2h15. Henrique estava passando pano no saguão executivo do 40º andar. O prédio silencioso, só o ronco do ar-condicionado e o barulho distante do carrinho de limpeza. Ele endireitou as costas, fez careta de dor, e olhou para o painel digital na parede. As vagas internas rodavam a cada 30 segundos. A maioria era cargo alto, diretor, gerente, consultor. Henrique normalmente nem olhava. Não era pra gente como ele. Mas aí a tela mudou. Atendente de recepção. Horário comercial. Benefícios completos. Salário entre R$ 4.800 e R$ 5.500. Henrique congelou. R$ 4.800. Era mais do que ele ganhava em 1 ano e meio de faxina. Era plano de saúde. Era remédio pro Léo sem ter que escolher entre remédio e comida. Era futuro. Ele tirou o celular com a mão tremendo. Tirou foto do anúncio. Ficou parado um tempão olhando as palavras na tela. Primeiro pensamento: nunca vão te pegar. Você é só faxineiro. Segundo pensamento mais alto: e se pegarem? Pensou no Léo. No inalador que custa R$ 420 todo mês. Nas contas do hospital. No futuro que queria dar pro filho. Um futuro em que Léo não precisasse se preocupar se ia ter remédio ou não. Abriu o e-mail. Os dedos pairaram no teclado. Depois começou a digitar. Passou 3 horas escrevendo a carta de apresentação. Sem mentir. Sem enfeitar. Falou dos 8 anos em hotelaria. Descreveu como lidava com cliente nervoso. Coordenava equipe de manutenção e segurança. Recebia VIP. Desarmava confusão. Falou da calma em baixo de pressão. Da multitarefa. Do profissionalismo. No final, onde perguntava nível de escolaridade, ele parou. Podia mentir. Dizer que tinha uns créditos na faculdade. Ninguém ia checar. Mas pensou no Léo. Pensou no tipo de homem que queria ser. Digitou a verdade. Ensino médio completo. Sem faculdade. Anexou o currículo. Olhou mais uma vez a foto do Léo colada no canto da mesa. Respirou fundo. E apertou enviar. 3 dias depois chegou o e-mail. Henrique estava tomando café com o Léo. Mingau de aveia com açúcar mascavo barato e enche. Quando o celular vibrou, ele olhou a tela e quase derrubou a colher. Assunto: convite para entrevista, atendente de recepção. Leu 5 vezes. Mão tremendo. Léo percebeu. Pai, tá tudo bem? Henrique olhou pro filho, coração disparado. Tá sim, filhão. O pai só recebeu uma notícia boa. Léo sorriu. Sério? Que notícia boa? Henrique bagunçou o cabelo dele. Do tipo que pode mudar tudo. No dia da entrevista, Henrique acordou às 5h30. Não dormiu direito. A cabeça a mil a noite toda, ensaiando resposta. Imaginando cena. Tentando se convencer que merecia estar naquela sala. Tomou banho. Fez a barba com cuidado. E parou na frente do armário olhando o problema que vinha adiando. Não tinha terno. Tinha 2 calças jeans, 3 camisas de trabalho. E uma jaqueta comprada em brechó há 6 anos. Não dava para entrar em entrevista vestido assim. Ligou pro Jorge, colega da faxina que já tinha sido gerente financeiro antes do divórcio e da demissão jogarem ele no turno da noite. Jorge era gente boa. Quando Henrique explicou, Jorge nem pensou. Passa aqui antes do turno. Tem uma coisa que serve. O terno era azul marinho. Um pouco gasto nos cotovelos. Mas limpo e passado. Henrique experimentou no apartamento do Jorge. Ficou meio largo nos ombros. Mas servia. Jorge ajeitou a gravata e deu um passo para trás. Tá bonito, irmão. Tá parecendo que nasceu pra isso. Henrique encontrou os olhos dele. Valeu, Jorge. De verdade. Jorge deu um tapa no ombro.
Vai lá mostrar quem tu é, antes de sair para a entrevista. Henrique se abaixou do lado do Léo. O menino estava no sofá, inalador na mesinha, nebulizador preparado caso precisasse. Henrique pegou as duas mãozinhas. Escuta aqui, tá? Vou ficar umas 2 horas fora. Se começar a sentir falta de ar, se o peito apertar, liga pro seu Thompson do lado na hora. Entendeu? Léo balançou a cabeça, sério. Entendi, pai. Prometo. Henrique beijou a testa dele. Te amo, filhão. Léo sorriu. Também te amo. Boa sorte. Quando Henrique saiu pela porta, percebeu uma coisa. O coração dele não estava no peito. Tava lá dentro do apartamento com aquele menino. A entrevista era às 10 horas. Chegou 9h45. Subiu pro 23º andar, onde ficava o RH. A sala de espera era impecável. Poltrona de couro branco. Mesa de vidro. Quadro abstrato na parede. Henrique sentou e tentou controlar a respiração. Tinham mais 2 candidatos esperando. Uma moça jovem de blazer cinza afiado mexendo no celular. Um cara de uns 20 e poucos, óculos de marca, cara de quem já ganhou na vida. Nem olharam para ele. Ele nem esperava. Às 10 horas em ponto. Uma mulher de uns 30 e poucos entrou. Henrique Cardoso. Henrique levantou. Sou eu. Ela sorriu educado. Sou a Melissa, assistente de RH. Vem comigo, por favor. Seguiu ela por um corredor longo de salas com vidro fosco. Parou numa sala de reunião e abriu a porta. Pode sentar. A banca já chega. A sala era fria e clara. Mesa comprida. 3 cadeiras de um lado, uma do outro. Henrique sentou e cruzou as mãos na mesa, as palmas soando. Logo depois a porta abriu. Entraram 3 pessoas. O primeiro, homem de 1,50, cabelo grisalho, terno caro, cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Era o Wilfrido, chefe do RH. A segunda, Melissa, sentou e abriu uma pasta de couro. O terceiro, homem de uns 40, cabelo penteado para trás. Expressão entediada. Era o Cláudio, gerente de operações da recepção. Wilfrido nem perdeu tempo. Obrigado por vir, senhor Cardoso. Vamos começar. Por que o senhor se interessou pela vaga? Henrique tinha ensaiado 100 vezes. Manteve a voz firme. Tenho 8 anos de experiência em atendimento. A maior parte em hotel de alto padrão. Sei lidar com cliente difícil. Coordenar equipe. Manter a cabeça no lugar quando tudo dá errado. Acho que posso trazer essa vivência para cá, e dar um atendimento de primeira para Ribeiro Rhodes. Wilfrido balançou a cabeça, mas a cara não mudou. Nos conte um exemplo concreto de situação difícil que resolveu. Henrique se inclinou um pouco. Há 3 anos, no Whitmore Hotel, um hóspede VIP chegou para a conferência. E a suíte dele tinha sido vendida 2 vezes por engano. Ele ficou revoltado, com razão. Pedi desculpas na hora. Expliquei o ocorrido. Ofereci upgrade para cobertura presidencial sem custo extra. Eu mesmo levei a mala, agilizei o check-in, e à noite liguei para conferir se estava tudo certo. No final, ele fez review positivo e pediu para eu atender pessoalmente na próxima vez. Cláudio balançou a cabeça pela primeira vez. Parecia interessado. Isso é bom. E múltiplas prioridades ao mesmo tempo? Henrique contou outra. Grupo de 60 clientes internacionais chegou 2 horas antes do retiro corporativo. Sala não pronta. Catering atrasado. Caos vindo. Henrique coordenou com camareira para acelerar, falou com a empresa de buffet para adiantar, cumprimentou cada líder de grupo pessoalmente garantindo que ia ficar tudo certo. Em 45 minutos resolveu tudo. Cláudio anotou alguma coisa. Melissa concordava com a cabeça. A entrevista estava indo bem. Henrique permitiu uma faísca de esperança. Aí Wilfrido se recostou na cadeira e fez a pergunta que mudou tudo. Me diga, senhor Cardoso, onde o senhor fez a graduação? A sala pareceu parar. Henrique sentiu a mudança na hora. Sabia que ia chegar nisso. Tinha se preparado. Mas ouvir em voz alta ainda doeu como soco no estômago. Encarou Wilfrido. Não fiz faculdade. Comecei a trabalhar logo depois do ensino médio para sustentar a família. A postura de Wilfrido mudou. O ar da sala esfriou. Melissa baixou os olhos para as anotações. Cláudio se mexeu na cadeira. Wilfrido bateu a caneta na mesa. Entendo. E qual é sua posição atual? Henrique sabia para onde ia. Podia mentir, dizer que estava entre empregos. Mas tinha prometido para si mesmo, verdade. Sou faxineiro noturno. Aqui mesmo. Neste prédio. Silêncio.
Melissa levantou o olhar rápido. Cláudio piscou. A boca de Vilfrido virou linha fina. As perguntas seguintes mudaram. Não era mais sobre o que ele sabia fazer. Era sobre quem ele não era. Tem treinamento de gestão? Não. Fez curso de aperfeiçoamento profissional? Não. Experiência com software de gestão de cliente corporativo? Não. Cada resposta parecia mais um prego no caixão. No final, Vilfrido se inclinou para frente, mãos cruzadas na mesa, voz educadíssima gelada. Senhor Cardoso, agradeço o tempo, mas preciso perguntar. O senhor realmente acredita que representa a imagem que esta empresa passa para os clientes? O insulto foi sutil, mas bateu como tapa. Henrique manteve a voz firme, mesmo com o peito apertado. Acredito que minha experiência e minha postura representam esta empresa. Melhor do que qualquer terno ou diploma. Vilfrido sorriu sem calor nenhum. Entraremos em contato. Obrigado. Henrique levantou. Não implorou. Não discutiu. Só acenou. Obrigado pela oportunidade. Saiu da sala de cabeça erguida, costas retas, mas por dentro desabando. Chegou no elevador antes das mãos começarem a tremer. Entrou. Viu as portas fecharem. O reflexo no aço polido encarou de volta. Um homem de terno emprestado. Um homem que acabará de ouvir que não era bom o suficiente. O elevador desceu. Henrique fechou os olhos e respirou devagar. Pelo menos tentei. Pelo menos o Léo não vai achar que o pai teve medo de tentar. As portas abriram no térreo. Henrique atravessou o saguão. Passou pelos mármores que já tinha encerado 1000 vezes. Passou pela portaria. Pela recepção onde sonhou trabalhar. Empurrou as portas de vidro e saiu. Chuva torrencial. Claro que sim. Parou debaixo do toldo um instante. Olhando a rua. Sem guarda-chuva. Sem carro. Ia ter que caminhar 6 quadras até o ponto de ônibus. Com um terno que nem era dele. Quando ia pisar na chuva. Ouviu. Henrique Cardoso. Para. A voz era firme. Autoritária. Claramente de mulher. Henrique virou. Alexandra Ribeiro corria na direção dele. Sem casaco. Sem guarda-chuva. Os saltos caros batendo no asfalto molhado. Em segundos ela estava encharcada. Todo mundo no saguão congelou. Seguranças olharam. Recepcionistas pararam no meio da frase. A presidente da Ribeiro Roads correndo atrás de um faxineiro na chuva. Alexandra não perdeu tempo. Pegou o braço de Henrique e puxou ele de volta pro toldo. A água pingava do cabelo dela. A blusa colada nos ombros. Ela nem ligava. Eu vi sua entrevista. Henrique ficou tenso. Já imaginava o que vinha, algum pedido de desculpas corporativo, algum controle de danos. Abriu a boca para dizer que não precisava de pena. Mas Alexandra falou primeiro. O que aconteceu naquela sala foi errado. Henrique piscou. Desculpa. Os olhos dela ardiam. Você ouviu. Aquela entrevista foi uma vergonha. E eu não vou deixar isso passar. A garganta de Henrique apertou. Ele não confiava na própria voz. Alexandra continuou. Voz cortando a chuva. Há 2 meses minha sócia, Irene Lopes, quase desmaiou no saguão principal. Hipoglicemia. Tava tonta, desorientada, quase caindo. Você lembra? Henrique franziu a testa pensando. Depois caiu a ficha. A senhora de casaco caro balançando perto dos elevadores. Ele tinha visto. Chegou perto. Perguntou se estava bem. Reconheceu os sinais. Tirou uma barrinha de cereal do bolso. Era o lanche dele? E deu para ela. Chamou segurança. Sentou ela. Ficou do lado até a ambulância chegar. Nem pensou mais nisso. Era o que se faz quando alguém precisa. Alexandra balançou a cabeça, lendo a expressão dele. Ela me contou de você. Um homem que estava passando pano no chão salvou minha vida. Eu estava fora do país aquela semana. Quando voltei, não sabia quem era nem como achar. Hoje eu estava revisando as gravações das entrevistas para auditoria de contratação. De repente vi seu rosto no monitor. Te reconheci na hora. Henrique sentiu algo rachar dentro do peito. Se a senhora tá me oferecendo a vaga porque eu ajudei alguém. Alexandra cortou. Não tô te oferecendo a vaga. Tô te oferecendo justiça. Ela explicou rápido. Palavras precisas. A empresa estava no meio de uma revisão cultural. Muitas reclamações de viés na contratação. Candidatos barrados por pedigree em vez de competência. Henrique não era o primeiro dispensado por não ter o perfil, mas ela ia fazer dele o último. Isso não é caridade, senhor Cardoso. É responsabilidade. O que aconteceu com você hoje acontece com dezenas de pessoas qualificadas todo ano.
E eu vou acabar com isso. Começando agora. Henrique não sabia o que dizer. Passou tanto tempo esperando nada, que não sabia como processar aquilo. Alexandra pegou o celular e ligou. Vilfrido, Melissa, Cláudio, saguão principal. Agora. Desligou e olhou para Henrique. Você vai receber um pedido de desculpas. E eles vão receber uma lição. 5 minutos depois os três saíram do elevador. Vilfrido confuso. Melissa nervosa. Cláudio irritado. Viram Alexandra e correram. Depois viram Henrique. As caras mudaram. Vilfrido se recuperou primeiro. Dona Alexandra, eu não sabia. Ela levantou a mão. Me explica por que vocês rejeitaram o Henrique Cardoso. Vilfrido olhou de lado para Henrique, depois para ela. Ele não tem as qualificações exigidas. A voz de Alexandra caiu para um tom mortalmente calmo. A descrição da vaga não exige graduação. Então me diz de novo. Por que rejeitaram ele? Vilfrido se mexeu, desconfortável. É preferencial. Alexandra cortou. Preferencial baseado em quê? Desempenho ou preconceito? O rosto de Vilfrido ficou vermelho. Isso não é justo. Alexandra chegou mais perto. O que não é justo é dizer para um homem com 8 anos de experiência que ele não representa a imagem da empresa. O que não é justo é dispensar alguém porque limpa chão de noite em vez de sentar em sala com placa. O que não é justo é o sistema que vocês criaram que barra gente antes mesmo de dar chance. Cláudio tentou falar. A gente tem que ter padrão. Alexandra virou para ele. Padrão ou estereótipo? Deixa eu te perguntar uma coisa, Cláudio. Qual é a imagem desta empresa? É terno de grife? É diploma de faculdade cara? Ou é competência, profissionalismo e capacidade de resolver problemas sob pressão? Ela apontou para Henrique. Esse homem acalmou um VIP revoltado e transformou ele em cliente fiel. Esse homem coordenou crise com 60 clientes e resolveu em menos de 1 hora. Esse homem salvou a vida de uma mulher porque estava prestando atenção quando ninguém mais estava. Então me diz, ele representa esta empresa ou não? Melissa, que tinha ficado quieta o tempo todo, finalmente falou. Voz baixa, mas firme. Representa. Representa sim, e muito. Vilfrido lançou um olhar para ela, mas já era tarde. Alexandra balançou a cabeça. Então a decisão de reprovar ele está anulada. Vilfrido abriu a boca para protestar. Mas Alexandra calou ele com um olhar só. Isso não está aberto para discussão. Considere isso um aviso. O processo de contratação muda agora. Ela virou para Henrique. Senhor Cardoso, gostaria de falar com o senhor em particular. Foram para uma salinha ao lado do saguão. Alexandra fechou a porta e apontou a cadeira. Não vou te entregar a vaga de mão beijada. Isso não seria justo nem com você nem com os outros. Mas vou te dar uma chance de verdade. Ela explicou o plano. 2 meses de treinamento remunerado. Salário dobrado do atual, começando imediatamente. Plano de saúde completo desde o primeiro dia, incluindo cobertura para doença pré-existente. No fim dos 2 meses, se mostrasse competência, contratação como atendente de recepção. Se não, voltava pro cargo de limpeza sem penalidade nem estigma. Henrique ouviu, coração batendo forte. Por que a senhora está fazendo isso? Alexandra olhou nos olhos dele. Porque alguém devia ter feito isso pelo meu pai. E porque você merece uma chance justa. Henrique engoliu seco. Vão me odiar por isso. Alexandra não adoçou. Alguns vão. Mas isso não é problema seu. É deles. Preciso que você fique lá e prove que esforço e caráter valem mais que sobrenome e diploma. Você consegue? Henrique pensou no Léo. Pensou na promessa. Consigo. Alexandra estendeu a mão. Então tá fechado. O primeiro mês de treinamento foi punk. 6 candidatos no programa. 4 com graduação. 2 com pós. Todos mais novos que ele. Nenhum deu moral. No primeiro dia, quando Henrique se apresentou e falou da vivência em hotel, um dos mais novos, o Tiago, formado em administração, deu risadinha e cochichou para a moça do lado. Henrique ouviu mesmo assim. Parece que baixaram muito o nível, hein? Henrique não respondeu. Sentou. Abriu o caderno. E se preparou para mostrar na prática. A treinadora-chefe era Audrey, veterana de 23 anos na área de hospitalidade, uns 50 e poucos, olhar afiado, zero impressionada com o diploma. Ela não ligava para a faculdade, ligava para resultado. No primeiro dia olhou para a sala e falou: não me interessa onde vocês estudaram, me interessa se vocês dão conta do recado. Se não aguentarem pressão, estresse e gente difícil, não ficam aqui. Alguns de vocês vão sair.
Tudo bem. Melhor descobrir agora do que na frente de cliente. Ela jogava cenários um atrás do outro. Cliente furioso ameaçando processo por encomenda perdida. Sala dupla reservada com 2 equipes executivas chegando em 10 minutos. Fornecedor atrasou 3 horas com material essencial para a apresentação da diretoria em 30 minutos. Pane no sistema de telefone na hora do pico de check-in. Cada cenário cronometrado. Cada resposta avaliada. Henrique lidou com tudo com calma e precisão. Ele já tinha vivido essas situações. Cliente bravo? Pediu desculpas, checou rastreio, ligou para a transportadora, arrumou entrega no mesmo dia, ofereceu desconto na próxima. Sala dupla? Achou espaço reserva, levou as 2 equipes pessoalmente, garantiu café e equipamento certo. Fornecedor atrasado? Avisou o apresentador, arrumou material reserva, recebeu o fornecedor e levou tudo pro lugar certo assim que chegou. Os outros se enrolaram. Hesitaram. Tentaram solução de apostila para caos da vida real. O Tiago discutiu com a Audrey se a resposta dele estava tecnicamente correta segundo a teoria de atendimento. Audrey cortou na hora. Aqui não é sala de aula. Cliente não quer teoria. Quer resolver. Henrique não falou nada. Só continuou trabalhando. Mas o verdadeiro problema não era o treinamento. Era o Wilfrido. O chefe de RH não podia retaliar abertamente. Alexandra deixou claro que qualquer interferência era demissão na hora, mas deu jeitinho de complicar. Marcava horário de treinamento do Henrique de última hora, muitas vezes com menos de 24 horas de aviso, forçando ele a correr atrás de quem ficasse com o Léo. Corrigia as avaliações dele com lupa, descontando nota por bobagem. Esqueceu de colocar alguém em cópia no e-mail. Usou linguagem um pouco informal numa resposta escrita. Espalhava para todo mundo que o Henrique só estava ali porque a presidente estava protegendo. Os cochichos seguiam ele. Indicação. Puxadinho. Coitado, a patroa teve pena. Henrique ouviu o Tiago falando alto na copa. Ele só tá aqui porque a Ribeiro sentiu dó. Daqui um mês já era. Henrique não brigou. Não reclamou. Só trabalhou mais. Chegava cedo. Saía tarde. Perguntava. Anotava. Tratava cada tarefa como se fosse a mais importante do mundo. À noite, depois do treinamento, ainda pegava alguns plantões de faxina para pagar dívida antiga. Tava exausto, mas seguia em frente. Aí, na 3ª semana, o Léo teve outra crise de asma. O telefone tocou às 19 horas. Henrique estava em casa revisando o material do curso, quando o vizinho, seu Thompson, ligou apavorado. Henrique, vem pra casa agora. O Léo não tá conseguindo respirar. Tô com ele, mas tá feio. O sangue de Henrique gelou. Ele já tava em casa. Largou o telefone e correu pro quarto do menino. Léo no sofá. Rosto pálido. Peito subindo e descendo com força para puxar ar. O chiado alto fez o estômago de Henrique afundar. Pegou o inalador de emergência na mesa. Agitou. Deu 2 bombadas. Léo puxou o ar como deu. Esperaram 15 segundos. 30 segundos. Nada melhorou. Os lábios do menino começando a ficar roxos nas bordas. Henrique pegou o celular. Mão tremendo tanto que mal conseguia desbloquear. Ia discar 192. Quando lembrou do convênio novo. O convênio que começou no primeiro dia do treinamento. Abriu o app de benefícios. Achou o número de plantão 24 horas da enfermagem e ligou. A enfermeira atendeu no segundo toque. Henrique explicou tudo. Voz travada de medo. Ela fez perguntas. Quanto tempo de crise? Já usou inalador? Tem oxímetro? Não tinha. A enfermeira manteve a calma. Passou um protocolo. Mandou deixar o Léo sentado reto. Tentar respirar devagar e controlado. E ficar na linha. Conferenciou com o médico de plantão. Em 5 minutos o médico estava fazendo mais perguntas. Em 10 minutos autorizou receita de emergência de corticoide mais forte, para pegar na farmácia em até 1 hora. E marcou enfermeira em casa para o dia seguinte. Henrique chorava. Obrigado, muito obrigado. A voz do médico foi gentil. Você fez o certo ligando. Pega o remédio e dá a primeira dose hoje mesmo. Ele melhora em poucas horas. Henrique ligou pro seu Thompson, que ficou com o Léo, enquanto ele correu para a farmácia 24 horas. 4 quadras correndo. Pegou o remédio. Correu de volta. Deu a primeira dose quase 20 horas e 30. Em 1 hora o Léo já respirava melhor. Em 2 horas quase normal. Henrique sentou do lado do filho no sofá, segurando a mãozinha, lágrimas rolando.
Léo olhou para ele com olhos sonolentos. Tô bem agora, pai. Henrique beijou a testa. Eu sei, filhão. Eu sei. Naquela noite Henrique não dormiu. Sentou na cadeira do lado da cama do Léo e ficou olhando ele respirar. Pensou no que teria acontecido sem o convênio. Pronto-socorro. Mais uma conta de milhares. Mais um ano de parcelas. Ou pior, pensou no que Alexandra tinha dado para ele. Não era só emprego. Não era só chance. Era a possibilidade de salvar a vida do filho sem quebrar. Aquela oportunidade não era só sobre um futuro melhor. Era sobre sobreviver. O ponto de virada veio na quinta semana. Uma cliente VIP, Dona Carmen Callahan, chegou 2 horas antes para a reunião de diretoria. Nervosa, agitada. E ninguém preparado. Os outros estagiários entraram em pânico, falando uns por cima dos outros, procurando alguém para resolver. Henrique deu um passo à frente. Cumprimentou Dona Carmen com calma. Levou ela para um canto tranquilo. Trouxe chá. Garantiu que ia cuidar pessoalmente para tudo ficar pronto na hora certa. Depois falou com facilities. Confirmou sala disponível cedo. Organizou lanche. Voltou a cada 15 minutos para checar. Dona Carmen ficou impressionada. Quando a reunião terminou, pediu para falar com Alexandra Ribeiro. No fim do dia mandou carta formal de elogio. Na manhã seguinte Audrey chamou Henrique de lado. Continua fazendo exatamente o que você está fazendo. Você é o melhor estagiário que vi em 5 anos. Henrique balançou a cabeça, sem conseguir falar. Naquela tarde uma das estagiárias, a Raquel, que mal tinha trocado ideia com ele, chegou perto na pausa. Só queria dizer, eu achei que você não pertencia aqui. Eu tava errada. Você é muito bom nisso. Henrique sentiu algo soltar no peito. Valeu. Significa bastante. No dia que Henrique começou oficialmente como atendente de recepção. Usava um terno comprado com o primeiro salário decente da vida. Cinza chumbo. Feito sob medida. E era dele. Não emprestado. Não herança. Parou atrás do balcão às 7h45 da manhã. E olhou o saguão de mármore. O mesmo chão que ele encerava às 2 horas da madrugada. O mesmo elevador que limpava. As mesmas portas de vidro que polia. Mas agora estava ali de igual para igual. Às 8h15 Vilfrido atravessou o saguão. Olhou para Henrique. Expressão indecifrável. E seguiu andando. Não disse nada. Não precisava. O silêncio já dizia tudo. Às 8h30 Alexandra Ribeiro passou. Não parou. Não fez discurso. Só encontrou os olhos de Henrique. Acenou uma vez com a cabeça. E continuou. A mensagem era clara. Eu te dei justiça. O resto você conquistou. Naquela noite Henrique mandou mensagem pro Léo. Pai não ganhou na Mega Sena. Mas pai também não desistiu. No dia seguinte era sábado. Henrique levou o Léo pro prédio. Primeira vez que o menino via onde o pai trabalhava de dia. Pararam do lado de fora olhando a torre de vidro. Os olhos do Léo arregalados. É aqui que você trabalha agora? Henrique balançou a cabeça. É aqui. Léo apertou a mão do pai. Tô orgulhoso de você, pai. A garganta de Henrique fechou. Eu também tô orgulhoso de você, filhão. A chuva tinha parado. O céu tava limpando. Mas a lição sobre preconceito. Sobre dignidade. Sobre lutar pelo que merece. Essa lição ia ficar com Henrique para sempre. E ele ia garantir que o Léo aprendesse também. Dignidade não é presente que os outros dão quando acham que são melhores que você. É algo que você segura firme, mesmo quando tentam arrancar de você.